Olá! O tema de hoje pode ser considerado um dos grandes mistérios da humanidade. É tema de filmes de ficção científica e também de discussões entre aqueles que acreditam e os que não acreditam. A possibilidade de existir vida fora da Terra é algo que desperta a curiosidade e muitas vezes o medo. A ufologia não é uma ciência, mas estuda os seres de outros planetas e os contatos de humanos com extraterrestres. Para falar sobre esse assunto, o Pauta Aberta recebe hoje Fábio Gomes, ufólogo e consultor da revista UFO, publicação especializada em ufologia. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Olá. Fábio, você pode explicar melhor que tipos de eventos a ufologia estuda? A ufologia estuda a presença de naves que não podem ser explicadas de forma humana, fabricadas pelo homem ou de origem natural, ou a eventual presença de seres que não são humanos, e que aparecem para pessoas que relatam tanto avistamentos quanto contatos com esses seres. Esse é o foco de estudo da ufologia, estudar a presença de naves, pretensas naves ou sondas alienígenas e a presença de seres, eventuais seres que nos visitem. Tá, a ufologia ela não é uma ciência. Que tipo de assunto estuda a ufologia? Que tipo de ciência aqui no Brasil estuda a ufologia? Que seja mais próximo. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, a ufologia tem vocação interdisciplinar. Tanto as ciências exatas, a física, a química, a biologia, quanto as humanas, sociologia, história, geografia, são ciências que podem ser inseridas no estudo ufológico. A ufologia não é uma ciência porque ela não tem uma prova intrínseca da presença de seres alienígenas na Terra. Mas há tantas evidências da presença, baseadas em relatos, em fotos, que infelizmente não são aceitas pela ciência, que você precisa caminhar com essas evidências para um dia tentar provar de uma forma científica. E como que a ufologia é vista aqui no Brasil para você? Depende muito do ambiente que você está, Na academia, nas universidades, está começando a ter uma abertura maior. Já tem eventos, teve um evento na USP o mês passado sobre ufologia, acadêmicos que estudam o fenômeno ufológico, de um ponto de vista das ciências humanas ou da astrobiologia. Mas ainda no meio acadêmico há muita resistência, mesmo esses pesquisadores ainda têm resistência dentro do meio. Quando a gente fala da mídia, eu costumo dizer que a mídia de cidades pequenas, aquele jornalzinho da cidade, aquela emissora de rádio do interior, levam mais a sério o fenômeno ufológico. Mesmo porque vira e mexe tem pessoas da cidade, tidas de confiança, que relatam casos de avistamentos, de discos voadores. Agora, a grande mídia, os grandes jornais, emissoras de televisão, já são mais para o lado mambembe da coisa. A coisa séria não é levada a sério e a coisa circense é levada mais a sério, infelizmente. Para se especializar nessa área, existe um estudo específico? Como que eu faço se eu quiser ser um ufólogo, por exemplo? Não tem uma universidade, não tem um estudo formal, nem tem cursos que sejam reconhecidos como tal. O que se pode fazer é estudar por conta própria, mas sempre buscando as maiores referências no país ou no mundo, No caso, tem a equipe UFO, a equipe da revista UFO, o site ufo.com.br, que é um site bastante seguro para referências sérias da ufologia. Tá, você citou que como a imprensa aborda esse tipo de assunto. Eu queria saber para você como é que você acha que a imprensa aborda esse assunto, se é banalizado, se eles contam por forma de piada ou se não. A imprensa se baseia muito, principalmente as TVs abertas, se baseiam muito no Ibope, se baseiam muito na audiência. E a audiência não significa necessariamente que você tenha qualidade. Eu tenho imensos debates sobre isso em vários programas, inclusive da TV Cultura, que falam muito sobre isso. Só para citar um exemplo, teve um programa que o Roberto Cabrini fez no SBT, Conexão Repórter, e o Roberto Cabrini é um jornalista muito sério, com várias matérias investigativas de peso na história do país, E ele fez um programa sobre ufologia, em que na primeira parte ele abordava com o Gevaer, que é o editor da revista UFO, com o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi presidente da Infraero e foi militar de alta patente, para falar sobre liberação de documentos que a aeronáutica está fazendo sobre avistamentos de discos voadores, de OVNIs, Isso foi a maior parte do programa. Depois o programa abordou o ET Bilu, lá do Urandir, que não é um aspecto sério da ufologia. O que gerou repercussão foi o ET Bilu. Então, assim, vai muito da audiência e as pessoas, infelizmente, vão para a audiência quando a coisa é mais mambembe mesmo.
Esses programas, a maioria deles sensacionalistas, que gostam de audiência, como você falou, eles dão muita ênfase nessas situações como o ET Bilu. O sensacionalismo, ele estraga a ufologia? Muito. O dano que o sensacionalismo faz é absurdo, né? Eu diria que é até quase irreversível. A imagem da ufologia já não é uma imagem muito favorável. Então você vai ter programas que abordam de forma sensacionalista, só levam para o caminho errado. E qual é o caminho certo? É estudar de forma séria um fenômeno que existe e que precisa ser estudado de forma científica, de forma séria. Você acha que a televisão pode implantar algum caso de extraterrestre, como o Bilu, por exemplo, só para ter filmagem e audiência, assunto para programas? Pode. Teve um programa na televisão, da TV aberta, que eu não vou dizer o nome, em que eles citaram um caso, sabiam que a filmagem era falsa e colocaram como se fosse verdadeira só para dar audiência. Era um caso que tinha acontecido 6 meses antes. Então, assim, na TV você pode tudo, né? Infelizmente, você pode seguir por esse caminho também. Agora, qual região do planeta tem mais casos de aparições de extraterrestres relatados para você? Olha, vai muito da atuação dos ufólogos dentro de cada país, né? Então, por exemplo, você tem países como Rússia e China, que são imensos territorialmente, mas você não tem muitos casos relatados. Até por atuação de governo, né? Você teve o regime soviético por muito tempo que abafava casos ufológicos, o regime chinês até hoje faz isso. Então, você não tem uma atuação tão grande de ufólogos que façam a notícia vir para cá. Mas entre os países que a gente sabe, Estados Unidos, porque tem uma atuação de ufólogos muito forte, tem muitos casos relatados lá. O Brasil é um dos países que tem mais casos relatados, graças também à atuação dos pesquisadores. E aqui na América do Sul, a Argentina também se destaca bastante. Chile e Peru, de uma certa forma, também. Mas eu diria que Brasil e Estados Unidos, acho que são, dos que a gente tem casos relatados, 2 dos principais países. E quando você fala sobre alguma aparição, existe algum tipo de censura? Você sente uma repressão por parte dos outros ou algum órgão específico quando o assunto é ufologia? Não, eu acho que a maior repressão é o sensacionalismo e o consequente escárnio que as pessoas fariam. Mas depende de como você aborda a ufologia. Se abordar de uma forma séria, e uma forma amarrada de uma forma que não tenha como você ter essa tiração de sarro, digamos assim, aí não tem problema. Abordando de forma séria, não tem nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de nada. Agora, na parte de documentação, se eu quiser pesquisar sobre a ufologia, eu vou ter dificuldade de achar documentos? O exército ou o governo, ele esconde documentos assim para poder pesquisar mesmo sobre a ufologia ou de algumas aparições? Hoje não mais. Em 2004, a revista UFO fez uma campanha, Liberdade de Informação Já. No ano seguinte foram chamados os principais ufólogos do país para o CONDABRA, que é uma unidade da Força Aérea, no qual foi discutida a possibilidade de liberação futura de documentos. E, finalmente, em 2010, a Aeronáutica começou a liberar muita coisa. Hoje são cerca de 4.000 páginas de documentação que estão disponíveis na Biblioteca Nacional, em Brasília, e também, e como foi tudo escaneado pela equipe UFO, está tudo disponível no site da revista UFO. Exército e Marinha ainda não liberaram nada, mas a gente espera que, com o tempo, teve uma outra reunião da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, com o alto comando das Forças Armadas há 2 meses, em que eles prometeram passar mais documentação agora da Marinha e do Exército. E esses registros, eles estavam parados em algum órgão? Eles estão começando a vir a público agora? Os da Aeronáutica saíram da naftalina, né? Agora estão disponíveis para a gente consultar. Os da Marinha e da Aeronáutica ainda precisam ser liberados. Agora, tem alguns casos específicos que os ufólogos demandam por informações que eles não liberam com a justificativa de ser em nome da segurança nacional. Mas uma boa parte já foi liberada. E tem algum registro com foto, alguma coisa que comprove esses casos? Teve um caso ocorrido no Pará, em 1977, chamado Operação Prato. Os ribeirinhos de Colares, no Pará, estavam relatando muitos casos de um fenômeno que eles chamaram de chupa-chupa, que era uma luz que vinha e atirava um raio neles como se estivesse chupando o sangue deles. Né? As pessoas se sentiam fracas, tinham a sensação que o sangue estava se esvaindo do corpo. Então, foi uma guarnição da Aeronáutica para lá, o coronel Irangê Holanda comandou essa equipe, e eles conseguiram tirar 500 fotos e filmar mais ou menos 18 horas de presença de naves. Inclusive, eles faziam, com o tempo, as naves começaram a ficar muito próximas deles.
A operação encerrou quando um ser alienígena apareceu na frente do coronel, segundo o próprio coronel, o Irangê Holanda. Então, esse foi um caso muito importante que ainda não foram liberadas as fotos e os vídeos, mas que nessa última reunião do alto comando das Forças Armadas com os ufólogos da Comissão Brasileira de Ufólogos, eles prometeram no futuro passar essas fotos e esses vídeos. Fábio, existe algum caso relacionado com morte ou alguém que tenha ficado doente, que presenciou algum fato ou que relatou que teve a presença de um extraterrestre próximo dele? Existe, mas é a exceção, não é regra. E uma coisa curiosa, a maior parte de casos que acontecem, de relatos que acontecem que há um dano físico para um ser humano, ocorre no Brasil, principalmente na região norte e na região nordeste, como foi o caso do chupa-chupa. Mas é muito raro. Existe, teve casos de morte, mas a maior parte das vezes foi um revide, né? A pessoa atirou primeiro e depois recebeu um raio e morreu, depois de uns dias, né? Então, mas isso é muito raro. E sempre é um revide, a pessoa atira primeiro e depois recebe a contrapartida, mas é muito raro. Existe algum contatado que tenha ficado com algum resquício do contato? Alguma doença, ou algum chip, alguma coisa que eles relatam para você? Olha, depois que aconteceu o contato com o extraterrestre, a minha vida mudou, está acontecendo isso ou aquilo? Tem pessoas que relatam que a vida melhorou depois do contato, mas pode ser também um certo efeito placebo, né? A pessoa se sente tão bem que as coisas começam a acontecer bem na vida dela. Mas existem casos, tem um médico americano chamado Roger Leir, ele já tirou 12 ou 13 implantes de chips que as pessoas disseram, e realmente era um equipamentozinho pequenininho, como se fosse um mini transistor, né? De alta capacidade. Mas ele tirou esses objetos dos corpos das pessoas. Essas são as evidências físicas, né? Mas geralmente as pessoas, a principal evidência de contato é quando é mais mental, né? A pessoa se sente mais disposta para falar o assunto. Tem pessoas que não, que se sentem retraídas e nunca contam que foram abduzidas ou tiveram um contato. Fábio, você como profundo conhecedor, você já teve algum contato? Ou algum parente seu já foi contatado? Eu acho que eu sairia correndo se visse um ET na minha frente, estou brincando. Eu já tive avistamento, aliás, eu comecei a me interessar pelo assunto porque eu vi um objeto estranho lá no interior de São Paulo, eu sou de Votorantim, e foi em Sorocaba esse avistamento. Um ano depois eu tive um outro avistamento de um objeto estranho e desde então comecei a estudar o assunto. Isso há muito tempo atrás, eu era adolescente. A ufologia ainda é tratada um pouco com motivo de piada, você fala em ET, pode gerar um riso. O que pode fazer para a ufologia ser mais levada a sério? O governo entrar de cabeça nessa história, publicando mais artigos, jornalistas escrevendo mais sobre. Como que torna o assunto mais sério? Assim? Não fica só nos filmes de Transformers, essas coisas mais normais que acontecem. Os governos não sei se teriam muito interesse em fazer isso, porque imagina, você comprovar de uma certa forma que existem seres mais capacitados tecnologicamente, que têm uma capacidade maior de locomoção, de ciência, vai que eles não são religiosos, né? Então, seria um confronto muito grande com a nossa realidade. Então, não sei se os governos teriam esse interesse. Mas eu acho que caminhando, né? Eu não descarto a possibilidade de estudar a ufologia de uma forma mais espiritualista, mas se você caminhar a ufologia mais para tentar provar cientificamente ou evidenciar de uma forma mais científica, eu acho que você consegue uma maior credibilidade. Estamos encerrando esse primeiro bloco do Pauta Aberta. No próximo bloco, vamos falar mais sobre contatos imediatos. Não saia daí! Estamos de volta com o Pauta Aberta. Hoje o programa fala sobre a ufologia com Fábio Gomes, ufólogo, consultor da revista UFO. Fábio, nós temos uma imagem meio hollywoodiana dos seres de outro planeta. É aquela imagem que os filmes mostram, é a mais próxima da realidade? Bom, os filmes mostram diversas formas, né? Se você for ver Men in Black, né, do Will Smith, tem uma variedade de formas, né?
Mas é importante ressaltar que no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, do Steven Spielberg, aparece uma forma de ET que é considerada a Grey, né? São os cinzas, cabeçudos, pequenininhos. Essa forma foi baseada em relatos que as pessoas tiveram nos anos 70. Né? O Spielberg consultou o Joseph Allen Hynek, que é um astrônomo que é um dos pioneiros da ufologia científica, ele inclusive aparece no filme, e ele fez essa consultoria para o filme, e esses Greys, né, foram relatados. E uma coisa curiosa é que teve depois um boom de casos de relatos de existência dos Greys, né? Então você vê como às vezes as coisas se retroalimentam, né? O Grey, ele foi baseado na realidade, mas depois a realidade acabou gerando muitos relatos, né? Esse Grey, né, um dos que aparece bastante, mas tem muitos casos em que os seres que aparecem têm a mesma forma do que o ser humano, né? Então é difícil, o alienígena é só de outro planeta, não significa necessariamente que seja muito diferente da gente. A gente vê vários relatos de contatos, e esses contatos eles são enumerados em graus. O que significa esses graus? Bom, tem duas classificações, né? Eu vou me basear na do Dr. Hynek, que é a primeira, né? O primeiro grau é quando você avista um objeto longe, e né, os avistamentos que as pessoas enxergam um disco voador longe, né? E que não tem nenhuma evidência física, né? Só as pessoas visualizam e o objeto vai embora. O segundo caso é quando há uma evidência física, o objeto pousa no chão, então tem marcas de pouso no solo, né? Então isso tem alguma evidência física, é o segundo grau. E o terceiro é quando você tem um efetivo contato com os tripulantes dessas naves, né? Ou sendo contatado, o contatado é quando, eu costumo dizer que é quando as pessoas combinam o que vai acontecer, as duas partes combinam. Geralmente o ser convida para entrar na nave, você não quer entrar aqui, né? E a pessoa entra, é um contato. E a abdução é quando a pessoa é levada à força, quando não há uma combinação do que vai ser feito, né? E o terceiro grau é considerado quando tem algum tipo de contato com esses seres, seja por contato, seja por abdução. E quais as formas mais comuns de contatos que acontecem aqui no Brasil? É muito avistamento, né? Eu fiz uma pesquisa em 2008 com o público internauta, uma amostra representativa da população internauta. Eu trabalho com pesquisa de mercado, então é a minha área, né? E 20% da população internauta nessa pesquisa disse que viu algum tipo de objeto no céu que não de origem humana e nem de origem natural. E casos com seres especificamente são muito mais raros. Mas você tem uma certa incidência de avistamentos mesmo de naves. E tem como identificar se a pessoa está falando verdade, se ela está inventando, se ela tem algum distúrbio psicológico? É exatamente por isso que a ufologia não é aceita pela ciência ainda, né? Você não tem como. Há estudos acadêmicos, como o do psicólogo Leonardo Martins, que defendeu dissertação de mestrado na USP, em que ele examinou a sanidade mental de pessoas que viram discos voadores, que alegam ter visto, alegam ter tido contatos ou abduções, comparando com grupos controle, que não tiveram essas experiências. E a conclusão dele é de que a sanidade mental das pessoas que avistaram ou tiveram contatos com seres é a mesma do restante da população. Então, assim, loucos eles não são, ou todo mundo é louco, né? Loucos eles não são. Então, mas pode haver, em um ou outro caso, invenção para a pessoa aparecer, isso não é descartado. Mas tendemos a pensar que alguns desses casos, e os ufólogos têm uma tarimba para entrevistar e para saber se a pessoa está mentindo ou não, é como um interrogatório policial. Se a pessoa se contradizer no relato é porque tem alguma coisa errada, né? Usando essa técnica dá para saber com certo grau de probabilidade se houve ou não esse tipo de contato. E quais os contatos mais reais que tiveram aqui no Brasil e no exterior que chegaram até você? Casos que são considerados verídicos, né? Teve um nos Estados Unidos com um rapaz chamado Travis Walton. Aconteceu nos anos 70, ele é um lenhador, ele estava lenhando lá, fazendo o trabalho no meio de uma floresta com os amigos, de repente apareceu uma luz e levou ele embora. E os amigos fugiram correndo. Quase foram linchados na cidade deles, acharam que tinham matado ele, porque a pessoa sumiu, né? O Travis sumiu. Passaram por detector de mentira, e todos passaram pelo detector como falando a verdade. E depois de 5 dias ele apareceu, né? E aí ele relatou que foi abduzido por seres alienígenas. Esse caso é considerado de altíssima probabilidade de ter acontecido, porque desde então, faz mais de 30 anos que aconteceu esse caso, ele nunca se contradisse no relato. No Brasil, você tem vários casos. Um muito clássico, um dos primeiros que aconteceu, foi o caso com o Antônio Vilas Boas, que era
um lavrador, ele estava no seu trator no fim dos anos 50, na fronteira de Minas com São Paulo, em São Francisco de Sales, Minas Gerais, e ele foi catado à unha, né, como se diz no interior, por 3 seres pequenos, parecidos com esses Greys, mas um pouquinho diferentes, não eram tão cabeçudos, segundo a descrição dele. E lá ele foi forçado a ter relações sexuais com uma alienígena, diz ele. Né, apesar de ser muito estranho esse caso, né, esse caso é tido como de alta probabilidade porque houve marcas físicas de exames nele, embaixo do pescoço, né, do queixo, né, perto do pescoço, embaixo do queixo, nos braços, né, e essas marcas não puderam ser explicadas. Então, é tido também como um caso de alta probabilidade. E na enumeração, esse caso de relação sexual com extraterrestre, qual contato? Dentro disso, né, você tem uma nova classificação que fala que 4º grau é abdução e 5º grau é contato, né? Então, seria um caso de 4º grau. A ufologia, o que diz a ufologia sobre a intenção dos extraterrestres com esses contatos? O que eles pretendem fazendo isso? Acho que o assunto que tem mais discordância entre os ufólogos é esse, cada um fala uma coisa. O que eu penso especificamente é que, assim, estamos sendo visitados, esses seres vêm para cá, mas eles são muito discretos e não querem ser identificados, não querem ser relatados. Você vê que é muito difícil você ter uma prova, né? Nunca teve uma prova contundente, né? E estão fazendo algum tipo ou de observação ou de experimento. E como são várias civilizações, presumo, podem ser vários interesses também, né? Mas a gente não sabe exatamente o porquê que eles estão aqui. Agora imagine você tem uma nave que pode se locomover pelo universo, encontra um planeta como o nosso, onde os países adoram sair na porrada, né, tem muita guerra, muita intolerância, né, e você vai querer ter contato com esses seres? Né? Não tem nada a ganhar isso acontecendo. Então, talvez o dia que nós estivermos mais evoluídos do ponto de vista moral, eles possam entrar em contato. Eu pressuponho dessa forma. Até eles estão vendo, né? Exatamente. E quais os locais que eles costumam mais aparecer? No Brasil? Isso, no Brasil ou no exterior, montanha, na cidade grande, porque não existe muito relato de aparecimento em grandes cidades urbanas, né? Mais na área rural. Só que você tem, inclusive, casos de abdução dentro de uma cidade como São Paulo. Tem relatos de pessoas que se dizem abduzidas na Vila Mariana. Né? Então, é mais raro, mas acontece. Agora, no Brasil, você tem, por exemplo, Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, tem muito caso. Litoral Norte, Ubatuba, Caraguatatuba. Peruíbe, né, a praia de Guaraú, tem muito caso. Mas tem imensos, né, no Pará, na floresta amazônica, o editor da UFO, o Gevaer, ele foi para pesquisar populações ribeirinhas no Amazonas e no Pará, e lá de cada 10 pessoas, umas 3 relatavam casos bastante interessantes sobre ufologia. Né? Então, essas regiões remotas, certamente você tem muitos casos, porque como eles não querem ser identificados, é melhor agir em lugares ermos, né? O que não exclui possibilidade de abduções ou de aparecimentos em cidades como São Paulo. Como existem espécies diferentes de extraterrestres, os contatos que eles fazem aqui, eles preferem alguma etnia, sexo, mulher ou homem? Quais os relatos de sexo, etnia que eles mais procuram, que mais chegam até você? É mais mulher, mais homem, criança? Eu fiz um levantamento de 205 casos ocorridos entre 1906 e 1983, ocorridos no mundo inteiro. E nesse caso deu para perceber que o principal perfil, pelo menos as pessoas que relatam, é importante isso. O fato das pessoas relatarem não significa que seja realmente com essas pessoas, mas aparentemente mais com homens que estejam sozinhos, ou dentro da casa, ou em estrada, né? Que justamente como se fosse uma arapuca, né? Pegar em lugares ermos, né? Esse é um pouco o padrão, né? Mas talvez os homens relatem mais, tenham menos medo de dizer isso, a gente não sabe. Mas aparentemente é mais com homens, lugares ermos. Agora, local do mundo depende da atuação dos ufólogos, né? Brasil e Estados Unidos tem muito caso para contar. Eu creio que os ufólogos são tratados também como meio que uns psicólogos quando alguém chega para relatar. Quando alguém chega para falar com você, olha, Fábio, eu fui contatado, como que eu devo agir? Como que a pessoa deve agir após esse contato? Ela deve falar, não deve falar? Existem pessoas que saem falando, outras que não gostam de falar. Como que eles chegam até você? Eu acho que a pessoa tem que fazer o que a mente dela mandar. Se ela achar que não é para contar para ninguém, ela não está preparada para contar, então ela não deve contar para ninguém.
Se ela quiser entender o que aconteceu, ela pode procurar um ufólogo para entrar em contato e relatar o caso. É curioso que toda vez que eu palestro ou que eu falo sobre o assunto, tem sempre alguém que me conta um caso, tanto de avistamento, e alguns contam até de abdução ou de contato. Isso é mais raro, mas é mais de avistamento. E a gente está sempre aberto para ouvir. E qual foi o caso mais curioso que chegou até você? Ah, teve vários. Dos que eu tive contato, foi de um rapaz que ele ele tem a impressão que ele sonhou, mas que foi muito real esse sonho. E que ele teria sido abduzido e até, de certa forma, conversado por telepatia, segundo ele, com dois seres de duas composições diferentes, que não eram da mesma espécie, né? Isso é muito raro, você ter mais de uma espécie, pelo menos nos relatos, a abdução. Isso me intrigou bastante, é um caso que eu estou investigando. E nas formas de contato, durante a história, houve modificação? De um período para trás, eles se contatavam de um jeito e agora estão se contatando de outro, ou sempre foi a mesma coisa? É uma coisa curiosa, né? Eu vendo esses casos de 1906 a 1983, as abduções começaram a ser mais frequentes a partir dos anos 60, 70. A impressão que eu tive olhando os dados foi que assim, eles convidavam e as pessoas não aceitavam. Então eles devem ter pensado, então a gente vai arrastar eles para a nave de qualquer jeito. E começaram a ter mais abduções. Essa é a impressão que eu tive, mas eu ainda vou analisar mais casos para ter essa certeza ou não. Mas a impressão que eu tive é que, mais recentemente, você teve mais casos de abdução. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença de Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado. O Pauta Aberta de hoje falou sobre a quase ciência que estuda a vida fora do planeta Terra, a ufologia. Quem esteve aqui para falar sobre o assunto foi Fábio Gomes, ufólogo e consultor da revista UFO, uma publicação especializada nesse tipo de assunto. Para você que quer acompanhar os programas da TV São Judas, fique ligado aqui no canal Universitário. Para saber mais informações, acesse o site. A TV São Judas também está nas redes sociais. Curta a página no Facebook e siga no Twitter. Até o próximo programa.